Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão de número 70 do capítulo 4 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick Hadley. A questão 70 diz o seguinte: um barco está navegando rio acima no sentido positivo de um eixo X a 14 quilômetros por hora em relação à água do rio. A água do rio está correndo a 9 quilômetros por hora em relação à margem. Quais são, item A, o modo, e o item B, a orientação da velocidade do barco em relação à margem? Considere agora o seguinte: uma criança que está no barco caminha da polpa para a proa a 6 quilômetros por hora em relação ao barco. Quais são, item C, o módulo, e o item D, a orientação da velocidade da criança em relação à margem? Então vamos primeiro responder a porção da questão que vem até aqui, que é com relação à velocidade do barco em relação à margem. E note que a questão nos forneceu a velocidade do barco em relação ao referencial da água e deu a velocidade da água em relação à margem, tá certo? Então, com essas duas velocidades, podemos determinar a velocidade do barco com relação à margem. E é determinar o seu módulo e a sua orientação. Com essa velocidade em mãos do barco com relação à margem, vamos para os itens C e D, que agora tem-se uma criança andando da polpa para a proa com a velocidade de 6 quilômetros por hora em relação ao barco, e aí a gente pode, determinar com as respostas dos itens anteriores, A e B, agora qual é o modo e a orientação da velocidade da criança em relação à margem. Note que agora, com os itens A e B, nós determinamos a velocidade do barco em relação à margem. E como temos a velocidade da criança em relação ao barco, então com isso, a soma dessas duas velocidades, a soma vetorial dessas duas velocidades, a gente consegue determinar a velocidade da criança com relação à margem, que é igual à velocidade da criança com relação ao barco, mais do barco em relação à margem, ok? Então, basicamente, esse é o procedimento que a gente vai fazer. Uma questão que envolve movimento relativo, tá certo? E aí tem três referenciais em questão. Tem o referencial do barco, o referencial da água do rio e o referencial da margem, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente começa a solução dessa questão esquematizando toda essa problemática, tá certo? Então, temos aqui os três referenciais. Temos o referencial fixo, que é o referencial da margem, tá certo? O barco que está subindo rio acima, então no sentido x positivo, tá certo? Então essa aqui é a velocidade do barco em relação à água do rio, que a questão nos forneceu, de 14 quilômetros por hora. Então esse aqui no referencial do barco, e tem o referencial da água do rio, tá certo? Que no caso está no sentido contrário, no sentido negativo ao eixo x. E aí a questão nos forneceu essa velocidade em relação à margem, da água do rio em relação à margem. Então vou estar rotulando aqui como V de AM, a velocidade da água do rio em relação à margem, tá certo? Então, tomando nota, a gente tem o seguinte, A gente tem a velocidade da água do rio em relação à margem de 9 km por hora, que é a velocidade da água do rio em relação à margem. E a gente tem também a velocidade do barco em relação à água do rio. Então, V de AB, em vermelhinho aqui, 14 km por hora é a velocidade do barco em relação à água do rio, ok? E aí, com isso, a gente pode escrever a velocidade do barco em relação à margem em termos dessas duas composições, dessas velocidades, com relação a esses outros dois referenciais, do barco em relação à água e da água em relação à margem, tá certo? Tal que é dada como a soma dessas duas contribuições. Então, note pelos índices que agora a velocidade do barco em relação à margem vai ser igual à soma da velocidade do barco em relação à água do rio, mais a velocidade da água do rio em relação à margem, tá certo? E aí, a gente tem, que a velocidade do barco em relação à margem, ambos, a gente está tratando um movimento relativo unidimensional. Então, vamos considerar o eixo X, tá certo? Positivo, rio acima, aqui no caso da figura, para a direita, ok? Então, a gente tem que a velocidade do barco em relação ao eixo X,
está no sentido positivo, então apareceu o módulo da velocidade de B de A na direção x chapéu, e no caso da velocidade da água do rio em relação à margem, na verdade vai aparecer menos x chapéu, tá certo? Porque está no sentido oposto ao eixo x. E aí, substituindo os valores de 9 km por hora para o caso, né? Aqui ficou faltando um módulozinho, aqui um módulozinho também. Então, para o caso do módulo da velocidade da água do rio com relação à margem 9 km por hora e o módulo da velocidade do barco em relação à água do rio 14 km por hora. Então, substituindo aqui e aqui, né, o 14 e o 9, a gente tem o seguinte, né? Tem então 14x chapéu menos 9x chapéu, ok? E aí isso vai resultar 14 menos 9 dá 5 km por hora na direção x chapéu, ok? Então, respondendo o item A, o que nós temos é que o módulo dessa velocidade do barco em relação à margem é 5 km por hora e a orientação é rio acima, né? Porque está na mesma direção subindo ao rio, tá o eixo x positivo. Então, no sentido subindo o rio, isto é, na direção positiva do eixo x, né, do sistema de coordenadas adotados, ok? E aí agora vamos para a situação para resolver os itens C e D, que agora considera-se uma criança que anda, né, no barco da polpa para a proa com módulo de velocidade de 6 km por hora, tá certo? E aí pede para determinar o módulo e a orientação da velocidade da criança em relação à margem. Então vamos lá esquematizar isso também, né? Então vamos considerar agora a situação em que uma criança anda da polpa para a proa do barco com um módulo de velocidade de 6 km por hora, tá certo? Aí eu vou rotular V de CB como a velocidade da criança, C, com relação ao referencial do barco, Bzinho, ok? Então vai ser módulo de V de C de B igual a 6 km por hora. Então está aqui a criança que anda da polpa para a proa, tá certo? Então veja que a orientação da velocidade da criança em relação ao barco também é no sentido x positivo, ok? Então, como sabemos, a velocidade do barco em relação à margem, a gente pode encontrar a velocidade da criança em relação à margem usando as velocidades do barco em relação à margem. Então, vai ser meio que uma composição da velocidade da criança em relação ao barco mais a velocidade do barco em relação à margem, que vai dar a velocidade da criança em relação à margem, tá certo? Então, isso vai ser velocidade da criança em relação à margem é igual a velocidade da criança em relação ao barco mais velocidade do barco em relação à margem, ok? E aí, substituindo a resposta do item anterior, 5 km por hora na direção x chapéu e a velocidade da criança em relação ao barco de 6 km por hora também na direção x chapéu, a gente tem o que, né? A gente vai ter o módulo desses camaradas, todos dois na direção x chapéu. Então isso vai ser 6 km por hora mais 5 km por hora vai dar 11 km por hora na direção x chapéu, tá certo? E aí o módulo da velocidade é 11 km por hora e a direção também é no sentido positivo do eixo x, tá certo? Aqui, pessoal, eu vou levantar um pequeno parênteses, né? Se nós tivéssemos, se a criança tivesse andado agora no sentido oposto, né? Agora andando da proa para a polpa, a velocidade da criança seria nesse sentido, né? A velocidade da criança com relação ao barco seria nesse sentido, isto é, né? Na direção, né? Menos x chapéu, ok? E aí, consequentemente, ao invés de somar essas duas contribuições, teríamos aí uma diminuição, tá certo? Então, caso a criança andasse da proa para a polpa, nós teríamos uma resposta de nós teríamos que a velocidade da criança seria na direção menos x chapéu, tá certo? E aí a gente teria então a composição de menos 6 km por hora na direção x chapéu mais 5 km por hora na direção x chapéu. Então, como eu coloquei aqui, então daria menos 6 mais 5, resultando menos 1, tá certo? Então a velocidade da criança em relação à margem, nessa situação andando da proa para a polpa, seria de menos 1 km por hora na direção x chapéu, né? Ou, né, pode entender, com um módulo de 1 km por hora na orientação negativa do eixo x, isto é, rio abaixo, ok? Então, pessoal, essa é uma questão de movimento relativo na situação de movimento unidimensional em que consideramos 3 referenciais distintos, o da margem, o do barco e da água do rio, tá certo?
Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!